Imagine que você tenha duas opções para estudo. Uma é matemática e outra leitura de alguma área que você goste. E também você tenha à disposição a possibilidade de jogar League of Legends ou jogar xadrez. Você deseja estudar primeiro para não perder o foco lá nos seus jogos e acabar procrastinando. Então, você obrigatoriamente deseja primeiro estudar e depois jogar. Se você analisar todas as possibilidades que você tem para fazer isso, você terá primeiro a possibilidade de estudar matemática ou de fazer a leitura sobre um material da área que você mais gosta. E se for matemática, você estuda duas vezes? Hahaha. Se for o caso de você estudar matemática, depois você vai ter a opção para jogar League of Legends ou então jogar xadrez. Mas e se você não escolher estudar matemática? Você escolher fazer a leitura de alguma coisa. Então, depois de fazer a leitura, você terá a opção de jogar League of Legends ou então xadrez. Nós temos aqui 4 possibilidades, sendo a primeira estudar matemática e jogar LOL, a segunda estudar matemática e jogar xadrez, a terceira fazer uma leitura sobre uma área que você goste e jogar LOL. E também, por último, você tem a quarta possibilidade de fazer a leitura e jogar xadrez. Para representar todas essas possibilidades que eu estou conversando contigo, você pode usar o produto cartesiano de E por D, que a gente denota usando esse símbolo aqui, e nós vamos considerar esse daqui o conjunto de todas as possibilidades de primeiro estudar e em segundo jogar. Ou seja, você tem que usar um conceito que é de par ordenado. O par ordenado, ele obrigatoriamente segue uma ordem, como o próprio nome diz. Então, você não vai primeiro jogar LOL, depois estudar matemática. Não. Você primeiro deseja estudar ou fazer a leitura e depois jogar. Então, a gente escreve primeiro a disciplina matemática, por exemplo, como nessa primeira opção, e em seguida jogar LOL. Esses parênteses aqui que eu usei para escrever primeiro matemática, depois jogar LOL, separados por vírgula, é o par ordenado. E a ordem é importante. Estudar primeiro e depois jogar. Se você colocar jogar primeiro e depois estudar, você já não vai ter o mesmo elemento, o mesmo par ordenado. Eles serão diferentes. E aqui entre nós, você sabe que não vai dar certo. Você vai acabar jogando e depois jogando de novo. Bom, mas esse par ordenado representa a primeira opção, estudar matemática e jogar LOL depois. E a segunda opção seria estudar matemática e jogar xadrez. E a gente representa essa possibilidade usando de novo um par ordenado, estudar matemática e jogar xadrez. A terceira opção inclui fazer a leitura e depois jogar LOL, ou, por último, fazer a leitura e jogar xadrez.
Então, a ordem com que eu escrevi esses elementos dos pares ordenados é importantíssima, porque está indicando o que você vai fazer primeiro. E na segunda posição do par ordenado, está indicando o que você vai fazer depois. E veja que a gente pode não ter necessariamente conjuntos assim. A gente pode ter conjuntos que tenham números. E com os números vai funcionar da mesma maneira. Por exemplo, se você considerar o conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, formado por 0 e menos 1, qual que é o produto cartesiano desses dois conjuntos? O produto cartesiano de A por B, que a gente denota assim, usando esse símbolo, vai ser formado por pares ordenados, e na primeira posição deles, que a gente também chama de primeira coordenada, nós vamos escrever sempre o elemento lá do primeiro conjunto, do conjunto A. Então, nós vamos começar aqui, por exemplo, pelo 1. E na segunda coordenada, nós vamos escrever um elemento do B, que é, por exemplo, 0. Assim a gente constrói o primeiro par ordenado que pertence a este produto cartesiano. Mas só que a gente também pode combinar o 1 que está no A com o menos 1. E isso a gente representa com esse outro par ordenado. Resumindo, a gente combinou o 1 com 0, obtendo esse par ordenado, o 1 com o menos 1, obtendo esse outro. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para os outros elementos de A. Nós vamos combinar o 2 com o 0 e o 2 com o menos 1. E ainda a gente continua combinando o 3 com 0 e o 3 com menos 1. Acabou? Não, nós ainda temos no conjunto A o 4 e o 5. Nós temos que estabelecer todas as combinações quando a gente trabalha com produto cartesiano. O 4, que vai assumir sempre a primeira posição do par ordenado, porque o 4 está no primeiro conjunto do produto cartesiano, ele vai estar combinado ora com 0, ora com menos 1. E por último, o 5 vai estar combinado com 0 ou com o menos 1. Este daqui é o produto cartesiano do A por B. Ou A cartesiano B, simplesmente. Vamos ver se você entendeu. Qual o produto cartesiano de B com C? A gente denota esse produto assim, abre chaves para indicar que nós estamos trabalhando com um conjunto, e a gente vai descrever os pares ordenados. O primeiro elemento tem que estar em B, que é o 0. Então, o 0 eu combino com o único elemento lá do C, que é o A. Ou então, agora a gente já pode trocar. Combinar o menos 1 do conjunto B com o A. Em termos gerais, usando uma notação mais simples, sem entrar em questões axiomáticas da teoria dos conjuntos, dos produtos cartesianos ou de representações de pares ordenados, nós podemos, de modo geral, definir o produto cartesiano de A por B como sendo o conjunto que é formado por todos os pares ordenados x e y, tais que o x pertence ao conjunto A e, que a gente escreve assim, com a notação de lógica, y pertence ao conjunto B. Essa daí é a maneira de você escrever genericamente o produto cartesiano de A por B. Quando você tem letras misturadas e outros elementos que não são números, não tem como você fazer uma representação desses pares ordenados no plano cartesiano. Mas quando você tem pares ordenados que têm primeira e segunda coordenada como números,
você pode representá-los no plano cartesiano. Então, por exemplo, quando a gente tem o produto cartesiano de A por B, nós podemos fazer uma representação aqui no plano cartesiano, que no caso vai incluir o eixo X, onde nós vamos marcar os elementos do A, 1, 2, 3, 4 e 5. No eixo Y, nós vamos usar os elementos do segundo conjunto do produto cartesiano, que aqui, como a gente quer representar o produto cartesiano de A por B, nós vamos usar o 0 e o menos 1. Então, nós vamos usar o 0 aqui e o menos 1 aqui embaixo. Agora, como representar esses pares ordenados? Esse valor eu procuro no eixo X, está aqui. Como é 0 na segunda coordenada, eu nem subo nem desço. Eu marco aqui e nós temos a representação desse primeiro ponto. 1 menos 1. Eu tenho o 1 aqui no eixo X e vou ter que descer até a altura menos 1. Então, eu tenho aqui, vou descer até a altura menos 1 e vou marcar um outro elemento, um outro ponto. O 2, 0. O 2, 0. O 2 está no eixo X, está aqui. Quando é 0 na segunda coordenada, eu nem subo nem desço. Eu marco aqui no eixo. E 2 menos 1. Então, eu vou descer até a altura menos 1. 3, 0. Eu marco aqui e você já percebeu que quando você tem 0 na segunda coordenada, você sempre vai estar trabalhando com um ponto que está no eixo X. 0 na segunda coordenada. Essa informação vai ser importante para nossos estudos. Ainda, você tem o 3 menos 1. Você parte aqui do 3, desce até a altura menos 1 e marca. 4, 0. Está aqui. 4 menos 1. Eu desço até a altura menos 1. E o 5, 0 é esse ponto do eixo X. 5 menos 1 está aqui embaixo. Então você percebeu que tem uma sequência de pontos reticulados aqui que vão representar o produto cartesiano de dois conjuntos quando esses conjuntos forem conjuntos numéricos. Essa daí que é a ideia do produto cartesiano. Se você considerar um subconjunto do produto cartesiano, ou seja, você considerar alguns desses pontos que aqui foram desenhados, ou algum dos pares ordenados, você tem o que se chama relação binária. E ainda, para algumas relações binárias de A em B, nós temos o conceito de funções. Então, esse conceito de produto cartesiano, ele é aplicado em várias outras áreas da matemática. Te espero na próxima aula. Até lá!